Olá amigos, me chamo Marcelo Vergotti e este é o canal Bíblia, Livros e Café. Então, nos últimos dois vídeos nós estamos falando da fundação do povo de Deus, não é? E Deus fez uma promessa a Abraão, não é? Que ele seria fecundo e ia ser pai de nações. E Abraão já estava com 100 anos e não tinha filho nenhum. E aí ele teve um filho com a escrava Agar, Ismael, e depois teve com Sara, e teve o filho que é Isaac. E Deus falou, olha, não será Ismael, esse não será essa promessa, vai ser o herdeiro dessa promessa, e sim o filho de Sara, Isaac. Depois, no segundo vídeo, nós discorremos sobre Isaac teve, então, se casou também, e sobre ele veio a mesma promessa, né? Ele se casou com Rebeca. Rebeca também tinha problema com esterilidade, mas ela conseguiu ter, então, 2 filhos, né, gerados no mesmo, gêmeos. E a Bíblia diz o quê? Que um nasceu segurando no calcanhar do outro. Então foi Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu segurando no calcanhar de Esaú. E nós vimos que quando já eram adultos, Esaú vendeu a primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. E depois, quando Isaac ia abençoar Esaú, que era o mais velho, a mãe dele, Rebeca, organizou lá para que a bênção recaísse sobre Jacó. Então Isaac pediu um jantar, todos conhecem aí a história, pediu um banquete, né, de uma caça, que Esaú era um excelente caçador, mas a mãe preparou um jantar antes, uma refeição antes, e vestiu Jacó com algum tipo de casaca peluda, que o Esaú era peludo, para que Isaac abençoasse Jacó. E assim foi feito. Então, daí Jacó então é o herdeiro dessa promessa que foi feita a Abraão e depois foi feita a Isaac, né? Deus prometeu diretamente a cada um deles que fariam pais de nações. O mesmo vai acontecer com Jacó também num sonho. E aí então vamos para o casamento de Jacó. Se você abrir então Gênesis aí, 28, versículo 1, Isaac diz assim, a Bíblia diz assim: Isaac chamou Jacó e o abençoou, dando-lhe esta ordem: não desposarás uma filha de Canaã, mas vai a Padan-aram, casa de Batuel, pai da tua mãe, e escolhe lá uma mulher entre as filhas de Labão, irmão da tua mãe. Irmão da tua mãe é tio, ou seja, era o cunhado de Isaac. E nós sabemos que cunhado sempre dá um nó na gente, né? Cunhado sempre apronta uma. Então tinha lá, Labão tinha 2 filhas, Lia e Raquel. Jacó se apaixonou por Raquel. E a gente sabe que naquele tempo o pai queria casar primeiro a mais velha. Então Jacó, apaixonado por Raquel, e Labão falou: olha, trabalha 7 anos para mim que eu te dou a minha filha em casamento. 7 anos se passaram, Jacó trabalhou e quando deu o prazo ele falou: olha, está na hora de você me entregar a sua filha. Aí Labão, o tio, organizou um banquete e na hora de entregar a filha, para que fosse consumado o casamento, ele entregou a filha mais velha, Lia. E Jacó, eu acho que não percebeu que era outra mulher e consumou o casamento com Lia. Quando ele acordou no outro dia, ele falou para o tio: olha, não era essa mulher que eu queria. E aí o Labão disse o seguinte, falou: olha, fica com essa mulher até o final da semana, que eu te dou a outra filha também,
Ele disse, olha, não casamos aqui as filhas mais novas primeiro. E aí Jacó aceitou. Então Jacó, no final, depois de uma semana, também teve Raquel como esposa. Depois disso, vem aí os filhos, não é? Raquel era a mulher amada de Jacó. Ele a amava e ela era a predileta. E Lia estava um pouco à margem, né? Então Deus começou a dar filhos para Lia. E deu quais? Ele deu Rúben, Simeão, Levi e Judá. Os 4 primeiros filhos de Lia. E aí Raquel, pressionada, ela, olha, você vai agora ter filhos com minha escrava. A escrava de Raquel era Bala. Você vai ter filhos com minha escrava e ela vai parir sobre os meus joelhos e esse filho será meu. E aí Jacó aceitou e assumiu Bala também como concubina. E Bala deu 2 filhos a Jacó, Dan e Neftali. Quando a outra Lia viu isso, falou, eu também tenho uma escrava, vou entregar a Jacó. E Jacó também assumiu essa escrava como concubina. E Zelfa, a escrava, deu 2 filhos a Jacó, Glade e Azer. Nesse meio tempo, Lia também deu à luz a uma menina, né, Dina. E eu quero voltar em Dina, é importante nesse contexto, depois no final da história. E Lia também teve mais 2 filhos, Issacar e Zabulon. Não é? Lia foi uma esposa muito fértil, né? Deu 6 filhos para Jacó. E nessa altura, Jacó já tinha 10 filhos e uma filha. Não é? E aí Raquel tem o seu primeiro filho, ou seja, Raquel, a mulher amada, tem o seu primeiro filho, que é José. É aquele mesmo José do Egito. E depois tem o filho Benjamim. Benjamim, Raquel também já teve na velhice. Onde que eu quero chegar? Agora você tem os 12 filhos de Jacó, ou seja, os 12 filhos de Israel. Só que essa sequência, a progenitura de Rúben, Rúben, que era o primogênito, ele vai ser destronado, e depois também Simeão, Levi e Judá, porque eles cometem crimes aos olhos de seu pai. Então, se você observar aqui na Bíblia, em Gênesis 35, 22, Rúben, ele se deita com a concubina de seu pai, e o pai fica sabendo. Ele se deita com Bala. E aí, quando Jacó vai dar a bênção aos seus filhos, lá no capítulo 49, ele exclui Rúben. De certa forma, até amaldiçoa. Simeão e Levi também, eles cometem um crime muito bárbaro, não é? E aí eu retorno a Dina, Dina, ela foi sequestrada lá no capítulo 34. Foi sequestrada por Siquém violenta Dina, mas ele se apaixona pela menina e pede ao pai dele, Emor, que vá até Jacó e tentem acertar o casamento. E Jacó acerta o casamento e fala assim, olha, tudo bem, vamos casar minha filha com teu filho, só que eu exijo que todos os homens da sua tribo façam a circuncisão, para que os nossos povos possam se juntar, ou seja, os homens da minha tribo se deitem com as suas mulheres, e as mulheres se casem com suas mulheres, e as suas mulheres se casem com os nossos homens, e assim, mutuamente, os povos se tornarem uma só nação. Feito o contrato, aí entra, Simeão e Levi, que vão lá e matam todos os varões da tribo de Siquém. Eles já estavam machucados lá por causa da circuncisão, e eles fizeram isso.
e mataram todos. Então por isso eles perdem também, já como Rúben perde a primogenitura, Simeão e Levi também. E no caso de Judá, também acontece isso, porque Judá, ele vendeu José. José, todos sabem aqui, que era o filho mais amado de Jacó. E Judá vende o filho mais amado de Jacó. O que acontece com Judá é que ele consegue se redimir quando José, já no Egito, né, já o governador do Egito, quando os filhos de Jacó levam Benjamim para o Egito e José quer segurar o menino lá. E Judá então fala, olha, eu me coloco no lugar do menino e me coloco como seu escravo, mas meu pai não pode ficar sem o retorno desse menino, senão meu pai morre. Né? Então isso acabou limpando os pecados de Judá, mas ainda não lhe colocou na primogenitura, não é? Todos esses são destituídos, e aí você vai ver lá no capítulo 48, não é, que Jacó, ele abençoa os filhos de José. Vamos lá então, ver aqui no capítulo 48. Eu acabei desmarcando. Capítulo 48. Vamos lá no versículo 5. Então, Jacó, ele toma os filhos de José como sendo seus. E diz assim, 48, versículo 5 de Gênesis. Agora, os 2 filhos que te nasceram no Egito, antes de que eu vieste para junto de ti, são meus filhos. Efraim e Manassés são meus, com o mesmo título de Rúben e Simeão. Só que tem um detalhe aqui. Ele diz Efraim e Manassés. Só que Manassés é o mais velho. Ele é o mais velho filho de José. E Jacó troca. Né? Ele fala Efraim e Manassés. Eu vim aí num desses zapeando e estudando aí, que Manassés, o primeiro filho de José, o nome significa assim como se fosse esquecer, né? Esquecer. Então, e o Efraim seria a fertilidade em dobro. Então Jacó talvez tenha escolhido por causa do nome, né? Ele não quer alguém com o nome de esquecer, mas sim de que a fertilidade fosse em dobro. E aí ele diz, então eu vou ler de novo para que você observe. São meus filhos Efraim e Manassés, né? São meus, com o mesmo título de Rúben e Simeão. Então Efraim tomou o lugar de Rúben e Manassés tomou o lugar de Simeão. Na primogenitura. José não recebe terras em Israel. Quem recebe são os 2 filhos. Você não tem uma tribo de José, né? Você tem a tribo de Efraim e você tem a tribo de Manassés. Então Jacó, ele abençoa os 2 e coloca ele como sendo progenitor. Na bênção, né? Na bênção que Jacó dá aos seus filhos, e aí você vê lá já no capítulo 49, e aí eu não sei se eu poderia dizer que é uma bênção, mas Jacó, à beira da morte, chama aí os 2 filhos, os 12 filhos, para abençoar. E aí você vai ver muito claramente que não é bem uma bênção que recebe Rúben e Simeão, né? E Levi e Judá. Judá ainda é abençoado, mas os 3 primeiros não, né? Então, no capítulo 49, você vai ler assim: Jacó chamou os filhos e lhes disse, né? Versículo 3: Rúben,
Tu és o meu primogênito, minha potência, meu primeiro fruto do meu vigor. Ou seja, era o primeiro filho. Proveniente em prestígio e excelente em força, impetuoso como a água. Não manterás a primazia, pois subiste ao meu leito, não é? Subiste ao leito do seu pai. Então você vai ver lá em Gênesis 35, 22, que Rúben ele vai dormir com a escrava Bala, que era a concubina do seu pai de Jacó, e ele perde a primogenitura por causa disso. Os outros dois filhos, Simeão e Levi, como eu falei, não é? Eles vão lá e matam os homens na tribo de Siquém. E aí você vai ter então aqui no versículo 5: Simeão e Levi são irmãos, instrumentos de violência são suas espadas. Jamais assistirei ao seu conselho, e a minha honra não estará na sua assembleia, porque em seu furor trucidaram homens, e em seu capricho cortaram de touros os tendões. Maldita esta cólera tão violenta, maldito é o furor tão cruel. Então aqui eles já são colocados. Sobrou então Jacó, que é o quarto. Jacó, aqui todo mundo sabe, não é? Desculpe. Já aqui o quarto filho, Judá, que é quem vai vir a descendência de Jesus Cristo, né? O leão da tribo de Judá. E a Judá, ele recebe a bênção do seu pai. Os outros três foram, de certa forma, amaldiçoados, não é? A ti, Judá, teus irmãos renderão homenagem, tua mão pesará sobre a nuca de teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá, filhote de leão, não é? O cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando de entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence e a quem vai a obediência dos povos. Então aqui já está definido, não é? Judá é que vai ter essa prerrogativa. E então, como eu falei, nessa distribuição de terras, não é? José, ele não tem, mas os seus dois filhos pegam a primogenitura. É interessante você ler lá aqui na Bíblia que Jacó, ele abençoou os filhos com a mão trocada, não é? Ele abençoa Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda. Então a bênção maior vai para Efraim. Então esses dois, eles têm aí o mando, mas é sobre Judá que vem aí uma bênção maior de ser o descendente de Jesus Cristo. Então esses são as 12 tribos, não é? Tirando José e Levi. Levi não recebe terras, né? Levi, ele depois você vai ver lá em Números 3, de 5 a 6, que Levi, que é de onde vem Moisés, né? Moisés vem da casa de Levi, Arão também. Então eles recebem de Deus aí a prerrogativa de cuidarem dos templos, né? De serem os sacerdotes. Então eles não recebem terras. E dessa forma a gente conclui aí a formação então dessas tribos de Judá, de Israel, as tribos de Israel que vão receber os territórios, né, sendo a prerrogativa aí de Judá de ser o leão, né, de esperar o leão, e o cetro nunca sairá de entre os pés, né, até que venha o Senhor. Então, pessoal, vamos acompanhar então os vídeos, né, e a gente vai ter outros desdobramentos, né, até a fundação da igreja e a entrada aí, então no Novo Testamento. Obrigado e para vocês fiquem bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.